Bom, então, boa tarde de novo. Nossa segunda aula ainda, apenas, e nós estamos iniciando o conteúdo de eletromagnetismo. Então, continuando o que nós falamos na aula anterior, vamos falar sobre a lei de Coulomb. Boa tarde, Giovana. Então, como eu estava falando, vamos iniciar aqui sobre lei de Coulomb. Hoje, basicamente, o tema vai ser esse, só que nós vamos iniciar, tudo bem, vamos iniciar hoje falando sobre a sua versão escalar, ou seja, sem vetores, só números. E aí eu vou falar um pouco sobre vetores no plano, vetores em duas dimensões, e também sobre vetores no espaço, vetores em três dimensões. Ok? Então, iniciamos aqui falando sobre a lei de Coulomb. Rapidinho. Boa tarde, Ricardo. Só rapidinho, eu só esqueci minha água. Um minuto. Bom, boa tarde, Luan. Vamos continuar aqui. Bom, o que eu falei no início foi apenas que nós vamos continuar a falar sobre lei de Coulomb hoje, que é a nossa primeira regra, nossa primeira lei de eletromagnetismo que nós vamos aprender, que vai conduzir a grande parte do conteúdo dessa lei. Bom, essa é uma lei de força, uma lei mecânica que diz como se dá a interação elétrica, nesse caso é uma interação puramente elétrica, entre duas partículas carregadas. Então, na aula anterior nós discutimos o que é carga elétrica, e aqui vamos discutir como elas interagem. Então aqui tem dois objetos carregados. Para a gente pensar com generalidade, é uma carga Q, uma carga que eu chamei de Q', que pode ser igual, pode ser diferente dela. Então essa força é dada por essa expressão aqui embaixo, onde eu vou explicar o significado de cada termo aqui dessa equação. Então, em primeiro lugar, é assim: a força é uma interação entre duas partículas, nesse primeiro caso, que estão separadas por uma distância que eu chamei de R, tá? Então R é a distância entre as partículas, esse R aqui embaixo da fórmula é a distância entre as a distância entre as duas partículas carregadas. Q é a carga da primeira, Q' a carga da segunda, e aqui em cima aqui na frente, melhor dizendo, é uma constante, aqui é 4π, e esse ε0 é uma constante chamada permissividade elétrica do vácuo. Permissividade elétrica do vácuo, que é uma constante que diz o quanto o vácuo, que é a ausência de matéria máxima atingível, é o vácuo. Boa tarde, Kevin. Bom, então, como eu estava dizendo, o ε0 é o máximo, é a permissividade elétrica do vácuo, sendo que o vácuo não é a ausência absoluta de matéria, mas é o máximo possível que a gente consegue obter
de ausência de matéria na vida real, que a gente poderia chamar de vácuo físico ou efetivo. Bom, então esse ε0 é uma constante relacionada ao meio. Ele está aqui porque nós vamos considerar que as cargas estão no vácuo. Por quê? Porque se elas não estivessem... boa tarde, José Kleber. Então... E boa tarde, Júlia. Não sei se eu falei certo. Me corrija se eu errar. Tá bom. Espero ter falado certo. Bom, parece italiano esse nome, né? Então vamos lá, pessoal. A força ela é dada por essa expressão 1 sobre 4πε0 Q vezes Q' sobre R2. Então eu estou explicando aqui o seguinte, que essa interação, a primeira coisa que a gente tem que ver é o sinal das cargas, porque esse sinal vai determinar se a força, ou melhor, se as duas forças vão ser de atração ou de repulsão. Porque nós dissemos na aula anterior, e vocês já devem saber disso de antes disso, provavelmente, que cargas de mesmo sinal se repelem. Então, se essas duas cargas aqui, Q e Q', tiverem o mesmo sinal, essa força vai ser de repulsão, o que significa que a força aponta para fora da linha que une as duas cargas. Então a linha é essa daqui, a força vai apontar para cá, nesse caso para a direita. Boa tarde, Luiz Felipe. Então, continuando aqui, se as cargas tiverem o mesmo sinal, a força vai ser de repulsão. E aí a gente percebe que a força de repulsão significa o seguinte: é uma força que aponta no sentido de afastar as cargas. E a força provoca uma aceleração. Então as partículas elas vão ser forçadas a se afastar por essa interação elétrica dada por essa lei, que é chamada lei de Coulomb. Por outro lado, se as duas tiverem sinais opostos, não importa qual é a positiva nem qual é a negativa, essas forças serão forças de atração. Então, e as duas aqui, a força que atua sobre a carga Q' e a força que atua sobre a carga Q, as duas têm a mesma intensidade que é dada pela lei de Coulomb aqui embaixo, porém elas têm sentidos opostos. Veja que isso também acontece quando as duas cargas têm o mesmo sinal. Isso é porque é uma questão mecânica, na verdade, né? É uma questão da terceira lei de Newton. Porque se aqui sobre aquele atua essa força Fe, dada pela lei de Coulomb, por outro lado, pela terceira lei de Newton, se essa força é resultado da interação com essa outra carga aqui na esquerda, então pela terceira lei de Newton, nessa outra partícula deve atuar uma força de mesma intensidade, que de fato é da mesma intensidade pela lei de Coulomb. Boa tarde, Marina. Então, continuando, as duas forças vão ter a mesma intensidade, porém vão ter sentidos opostos. Então elas vão ter a mesma intensidade, a mesma direção, mas vão ter sentidos opostos, respeitando desse modo a terceira lei de Newton. Uma coisa interessante de comentar é que, apesar de, tanto no ensino médio como aqui no curso de física básica, de física fundamental, nós considerarmos o eletromagnetismo como uma espécie de aplicação da mecânica newtoniana, no sentido de que nós usamos o conceito de força, nós precisamos ter em mente
que essa conexão entre o eletromagnetismo e a mecânica newtoniana tem sérias limitações. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: por exemplo, aqui na lei de Coulomb, digamos assim, nessa primeira versão, em que tudo é muito parecido, por exemplo, desculpa pessoal, depois do almoço acho que vocês também bocejam um pouquinho, mas eu estou concentrado aqui. Então o que eu estou tentando dizer é o seguinte: a terceira lei de Newton vale aqui para essa lei de Coulomb, mas nós vamos ver depois que em outras situações mais complicadas, como por exemplo a força magnética, a terceira lei de Newton não vai valer. Então, o eletromagnetismo, aqui a descrição dessas interações elétrica e magnética, não é apenas um desdobramento da mecânica. Então aqui se verifica essa terceira lei, mas em outras situações não será verificada. Bom, então resumindo, a força tem uma intensidade dada por essa expressão, chamada lei de Coulomb. O sinal também está aqui, porque se as duas tiverem o mesmo sinal, a força vai ser positiva, vai apontar para o sentido positivo aqui, que afasta as duas cargas. Se elas tiverem sinais opostos, a força vai ser negativa, e na física, força negativa significa atração, sistema ligado, como a gente fala. Então aqui, vejamos dois exemplos. Tá? Aqui eu não vou me preocupar muito em substituir as constantes e calcular o valor final, porque a ideia é só exemplificar como funciona essa lei. Então, calcule a força elétrica Fe para as cargas Q igual a 2 coulombs, Q' igual a 3 coulombs, separadas por uma distância R igual a 1 metro. Vamos lá então. Vamos lá. Rapidinho aqui, pessoal. Então, só tentando economizar aqui uma bateria do meu celular, senão vai dar problema. Eu estou usando ele para compartilhar o link aqui. Bom, então vamos calcular essa força. É só aplicar a lei de Coulomb, tá? Então a lei de Coulomb diz que essa força é 1 sobre 4πε0 vezes Q' sobre R2. Simples assim. Então é só substituir, porque bem aqui vai ter uma carga Q1, uma carga Q e uma carga Q' que estão separadas por uma distância de 1 metro. Calcule essa força e diga para onde ela aponta também. Então essa daqui vai ser 2 coulombs e essa daqui 3. Vamos lá, então fica 1 sobre 4πε0 vezes 2 vezes 3 sobre 1 ao quadrado. Então dá 6 ali, corta, fica 3 sobre 2π ε0, unidades de força do SI, newtons. Então é simples assim, pessoal, só substituir. Boa tarde para o Eric. Então vamos ao segundo exemplo aqui. Bom, o segundo exemplo é o seguinte: temos duas cargas Q e Q' separadas por uma distância R. Então uma situação, digamos assim, abstrata, genérica. E a pergunta é: se essa força entre eles aqui é F, eu não sei nem se ela é atrativa ou repulsiva, mas é F. Diga o que acontece se a carga Q' triplica. Então vamos lá, F vai ser 1 sobre 4πε0 vezes Q' sobre R2. O que acontece se Q' triplica? Então, se Q' passa a ser 3Q', a F vai passar a ser o quê? Vamos chamar de um F til.
quanto vai ser esse F2? Então essa força nova vai ser 1 sobre 4πε0 vezes a carga da primeira, que não mudou, é Q, vezes a carga da segunda, que mudou agora para o triplo dela, então é 3Q', dividido pela distância, que não mudou. Então se eu botar o 3 ali em evidência, eu vou ter aqui do lado essa expressão, que é o que eu chamei de F. É o que eu chamei de F aqui. Então a F2, a nova força, fica 3 vezes a F. Vou botar uma questão muito parecida com essa na lista de exercícios, tá? Então o que essa letra A está dizendo é o seguinte: se uma carga ela triplicar, isso triplica o valor da força entre as cargas, certo? Porque a força é proporcional à carga. Agora, o que vai acontecer na letra B? Vai ser um pouco diferente, vamos ver. Então, na letra B aqui, a pergunta é a seguinte: o que acontece se a distância entre elas se reduz a 20% do que era? Então, se a distância era R, ela passa a ser uma nova distância R2, que vai ser 20% da inicial. Então, vai ser 0,2 da inicial, que era R, certo? Ora, essa é a letra B agora. Então, calcule essa nova força, sabendo que F era a força anterior. Bom, então essa nova força F2 vai ser 1 sobre 4πε0 vezes as cargas que não mudaram, ainda são Q e Q', dividido pelo quadrado da nova distância, que agora é 0,2R. Então fica 1 sobre 4πε0 vezes Q', sobre 0,2 ao quadrado é igual a 1/5 ao quadrado, que é 1 sobre 25. Então aqui fica 1 sobre 25 R ao quadrado. Aí o 25 passa, como é o inverso do inverso, fica assim: 25 vezes 1 sobre 4πε0, Q', sobre R2, que é o que eu chamei de F no início do problema. Então a força final vai ser 25 vezes a força inicial. Então olha só que interessante, vimos na letra A que se uma das cargas triplicar de valor, a força triplica de valor também. Na letra B agora nós estamos vendo que se a distância entre elas se tornar 1/5 do que era, ou seja, 20%, a força é multiplicada por 25 vezes. Por que isso acontece, pessoal? Porque a força é proporcional ao inverso do quadrado da distância. Então, se a distância diminui, a força aumenta com o quadrado dessa distância que diminuiu. E também, se a distância aumenta, a força vai diminuir com esse mesmo quadrado, ó. Aqui o raio passou a ser 1/5 do original. Isso fez com que a força fosse 25 vezes, que é o quadrado de 5 multiplicada, né? Porque a força é isso que significa ser inversamente proporcional ao quadrado. Quando o raio diminui, a força aumenta com o quadrado desse tanto que diminuiu. E quando a distância entre as partículas aumenta, a força também diminui com o quadrado dessa distância que aumentou. Tá dando para acompanhar, pessoal? Alguém quer perguntar sobre esse exemplo 2? Tá bom. Então tá. Bom. Agora, como eu disse no início, tinha poucas pessoas, eu vou repetir.
Falei sobre lei de Coulomb agora, dei 2 exemplos. Agora eu vou falar sobre vetores em 2 e 3 dimensões, para poder falar sobre a lei de Coulomb de novo, só que agora de forma vetorial, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o que são vetores? Então, vetores eles são elementos de um plano cartesiano. Esse é o jeito mais simples de falar sobre isso. Os vetores que nos interessam. De um ponto de vista, digamos, mais estritamente matemático, essa palavra tem muitos outros significados. Vetores, ela significaria elementos de um espaço vetorial, né? Mas o que vai nos interessar aqui não vai ser esse conceito mais abstrato lá da álgebra linear, mais geral também, mais genérico, que pode ser aplicado a muitas situações. O que vai nos interessar aqui são vetores no plano e no espaço. O plano é modelado algebricamente através do conjunto que a gente chama de R2, que é o plano, que é o produto cartesiano entre o conjunto dos números reais e ele mesmo. Então esse eixo aqui representa todos os números reais possíveis, o eixo vertical y também todos os números reais possíveis. Aí quando a gente toma pares ordenados aqui, por exemplo aqui um par ordenado de coordenadas, digamos aqui 3, 6, 7, 7 no eixo x e 3 no eixo y. Isso vão ser pontos do plano cartesiano, do plano R2. E agora nós vamos interpretar esses pontos de uma outra maneira, tá? Então vamos considerar esse ponto aqui, vamos chamar de A. Esse aqui chamar de B. Esse aqui vai ser o C. E esse aqui vai ser o D. Então quando nós consideramos aqui essa seta que parte aqui da origem, a origem é o 0, 0, coordenada x igual a 0 e y igual a 0. Quando a gente parte aqui do 0 e vai para outro ponto e orienta essa seta em direção a esse segundo ponto, que sai da origem e vai para esse outro, isso daqui vai ser um vetor. Então o vetor ele vai ter as coordenadas do ponto A. Então, poderia chamar, por exemplo, esse vetor de U de V e dizer que as coordenadas dele são as do ponto A. E a gente conta aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a coordenada x dele vai ser 6. E contando aqui no eixo y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A coordenada eixo y dele vai ser 8. Então o vetor vai ser v igual a 6 e 8. Então um ponto é a mesma coisa que um vetor aqui. 6, 8 é como a gente representa ele sendo um ponto. E assim, v é como a gente representa ele sendo um vetor. Onde aqui, isso daqui é um par ordenado, que significa o seguinte. Esse daqui é o tamanho dele no eixo x. E esse aqui é o tamanho dele no eixo y. Certo? Acredito que vocês já tenham visto algo parecido, né? Mas é sempre bom lembrar. Então aqui vai ter o ponto B. E as coordenadas dele vão estar bem aqui. E bem aqui. Então aqui, como ele está do lado esquerdo no eixo x, a coordenada do eixo x dele vai ser outra. Vamos chamar esse vetor aqui de U. Então esse vetor U vai ter uma coordenada no eixo x que agora vai ser negativa. Vai ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Né? Aí a gente marca menos 7. E no eixo y vai ser 1, 2, 3, 4. Então esse vetor U vai ter coordenadas menos 7 e 4. Vamos agora aqui um outro vetor, vamos chamar esse aqui de W. Então esse vetor W, cuja origem é a origem dos eixos e a extremidade é esse ponto D, vai ter essas coordenadas aqui. Até aqui é 6, então é 7, 8, 9.
Então W vai ser no eixo X 9 e no eixo Y que vai ser negativo agora. Então vai ser menos 1, menos 2, menos 3, vai chegar lá no D. Então esse vai ser o vetor W. Agora esse aqui, como está no negativo, tanto no eixo X como no Y, ele vai ter essas coordenadas aqui. Vamos chamar ele de X, assim. Não, X confunde, né, com o eixo X. Então A, vamos chamar ele de A. Então esse vetor A vai ter coordenadas aqui no eixo X igual a menos 2, ó. É só seguir o caminho aqui do número menos 2 até chegar no ponto C. E no eixo Y ele vai bater bem aqui. Aí a gente conta menos 3, né? Menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. E assim a gente pode marcar qualquer vetor no plano cartesiano. Basta ter essas medidas e a gente vai marcando. Então tem vários exemplos de vetores aí. Quando nós consideramos todos os vetores desse tipo, aí a gente tem o plano cartesiano. Então o plano R2, que está escrito lá em cima, ele vai ser o conjunto de todos esses pontos na forma AB, onde A e B pertencem ao conjunto dos números reais. Não tem mistério nisso aqui sobre o que é número real, não. O número real é um número que mede grandezas físicas que podem ser medidas no mundo real. Então uma distância, uma altura, uma medida de tempo, temperatura, tudo isso são representados por números reais e também por unidades, tá? Só que aí, esse jeito de representar eles como pontos não é muito como nós fazemos na física, né? Então aqui nós usamos os chamados versores, ou vetores unitários, vetores de base, que vão ser 2 aqui no plano. Então aqui vai estar o eixo X, aqui o eixo Y, e nós vamos ter aqui, esses quadrados representam a unidade. Então aqui é 1, 2, aqui é 0, então aqui é 1, 2, menos 1, menos 2, aqui menos 1, menos 2. Então a gente vai ter dois versores aqui, que vão ser o I e o J. Aqui no eixo X vai ter o versor I. Vou fazer de outra cor. Então aqui no eixo X vai ter o versor I, que a gente escreve assim, I chapéu. Aqui no eixo Y vai ter o versor J, que vai ser o J chapéu. E qual vai ser as coordenadas desses vetores? Então o I chapéu, ele vai ser aquele vetor que tem uma coordenada 1 no eixo X e 0 no eixo Y. E o J vai ser aquele versor que tem coordenada 0 no eixo X e 1 no eixo Y. Então, fazendo isso, pegando, por exemplo, aqui do slide anterior, esse vetor V, que é igual a 6 e 8, nós podemos escrever agora ele em termos desses vetores I e J. Ó, o V era igual a 6 e 8. E aí nós vamos ver porquê, mas isso pode ser escrito como 6 e 0 mais 0 e 8, soma de vetores. Que é a mesma coisa que 6 vezes 1 e 0, mais 8 vezes 0 e 1. Então olha quem apareceu aqui, o I chapéu e o J chapéu, ou seja, o V pode ser escrito como 6 I chapéu mais 8 J chapéu. Né? Se eu pegasse, por exemplo, aqui esse vetor bem aqui, um vetor bem aqui e aqui,
onde ele tem coordenadas aqui no eixo x igual a 2 e aqui igual a 1,5. Eu posso escrever esse vetor u aqui como sendo também uma combinação linear de i e j. Ele vai ser simplesmente 2 vezes i mais 1,5j. Então, para representar usando o i e j, eu simplesmente coloco um i do lado dessa primeira coordenada, que no caso era 6, e um j do lado da segunda. E aí eu uso essa representação usando i e j, que é o mais comum quando a gente está estudando física, tá? Bom, aí a gente pode, usando essa notação agora, fazer operações entre os vetores. Então vamos chamar os vetores aqui e vamos entender o que significa a soma deles. Então bem aqui tem um vetor u, aqui vai ter um vetor v, e aí quando a gente coloca esse vetor v começando aonde o outro termina, a gente vai ter uma soma. E essa soma vai começar aqui na origem do primeiro e termina aqui no final do segundo vetor. Como é que a gente entende isso daqui fisicamente? É como se fosse um deslocamento. Essa soma é uma generalização do deslocamento, ó. Porque se eu sair de um ponto A para um ponto B e depois fui para um ponto C, o deslocamento total foi simplesmente de A até C. E é isso que os vetores representam, esse deslocamento total, que não é aplicado só para deslocamento, é aplicado para muitas grandezas de interesse físico, entre elas o deslocamento, mas também a velocidade, a força e o que vai mais nos interessar, os campos elétrico e magnético. Então aqui, para eu fazer essa soma, eu tenho que escrever em coordenadas. Aqui no eixo x, o u vai ter coordenadas 1 e 2. Então o u vai ter coordenadas 1 e 2, mas vamos usar a notação dos versores para a gente se acostumar. Então é 2 e chapéu, porque o 2 está na direção x, e aqui 1, 2, 3, 4, 5, j chapéu. O vetor v, como é que eu sei as coordenadas dele? Aqui tem que ter cuidado para não se confundir. Como ele começa bem aqui nesse ponto preto que eu estou circulando e termina nesse outro onde eu estou circulando aqui, nós temos que contar só esse pedaço do eixo y onde tem o vetor, e aqui também só esse pedaço do eixo x que vai daqui até aqui. Então a coordenada x dele vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6i. E a coordenada y vai ser 1, 2, 3, j. Então olha o que acontece quando a gente soma os vetores u e v. Quando a gente obtém esse vetor soma aqui, u mais v, a coordenada dele vai ser justamente esses dois aqui do u, somados com esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 do v. Então vai ser 2 mais 6 no eixo x, de chapéu, portanto. E aqui no eixo y, ó, vai somar 1, 2, 3, 4, 5 do u com 1, 2, 3 do v. Então vai ser 5 mais 3, j. Eu sei que essa soma é fácil de fazer e dá 8i mais 8j. Só que eu escrevi assim para ficar evidente uma coisa, que é, na soma dos vetores a gente soma cada componente com cada componente do outro. Então aqui eu somo a componente i do u com a componente i do j. Então fica 2 mais 6, 2 mais 6i. Aqui eu somo a componente j do u com a componente j do v. Fica 5 mais 3j. Então, se a gente fosse escrever isso de um jeito mais genérico, ficaria assim. Dado um vetor u, que é igual a coordenada x e chapéu, mais coordenada y, que é o y, j chapéu, e um vetor v, que é um vx e chapéu, mais um vj, um vy, j chapéu. Então essa soma é definida como sendo a soma componente a componente. Então é o x mais vxi mais
o y mais vyj. Então essa é a soma de vetores e o motivo dela é essa inspiração no deslocamento aqui, que geometricamente se traduz como esse transporte, como a gente diz. O vetor ele transporta um ponto, então esse vetor transportou esse ponto daqui até aqui. E daí vem a inspiração para essa soma de vetores. A multiplicação por escalar é semelhante, no seguinte sentido, de que a gente começa aqui com um vetor que termina aqui nesse ponto, vamos chamar esse vetor de v. Então as coordenadas dele vão ser 1, 2 aqui no eixo x, então 2i chapéu, 1, 2, 3 no eixo y, 3j chapéu. Então o que acontece se nós multiplicarmos esse vetor v por 3? Quanto dá esse vetor? Então se a gente multiplicar por 3, ó, vai ter 1 aqui, 2, 3. Então no final vai ser a mesma coisa que eu ter multiplicado aqui no eixo x por 3, ó, porque esse aqui é 2. O final dele vai ser 6. E aqui no eixo y, o que era 3 agora é 9. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então para multiplicar o vetor por 3, eu multiplico cada componente por 3. Então se ele era 2i mais 3j, agora eu vou multiplicar cada componente, então fica 6i mais 9j, como está representado aqui no desenho. E isso também vale se eu multiplicar ele por um número negativo. Meu desenho aqui está errado, mas deixa eu corrigir. Esse vetor aqui eu vou multiplicar por menos 2. Então a coordenada dele vai ser menos 4 aqui no eixo x. Menos 4 no eixo x. Tá difícil, né? Vou tentar. Menos 4 no eixo x e quanto no eixo y? Se era 3 e eu vou multiplicar por menos 2, vai ficar menos 6. Então aqui 3, 4, 5, 6. Tá bem aqui. Então esse vai ser o novo vetor multiplicado por menos 2. Tá? Então se agora eu pego esse v e multiplico por menos 2, a mesma regra vai valer. Então eu vou multiplicar por menos 2 cada componente, que é 2i mais 3j. Então ele vai ficar menos 4i menos 6j, que foi o que eu representei aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. E aqui menos 1, 2, 3, menos 4. Tá? Então, resumindo, a gente pode botar isso numa regra que é o seguinte. Para multiplicar por lambda um vetor v, se esse vetor for vxi mais vyj, esse produto vai ser simplesmente lambda vx i mais lambda vyj, o que significa que eu posso simplesmente multiplicar distribuindo o valor lambda. E a gente não precisa de desenho para fazer isso. Então, por exemplo, se tivesse aqui um vetor u igual a menos 5i mais 3j, e eu multiplico ele por 4, então o vetor 4u vai ser simplesmente multiplicar cada componente. 4 vezes menos 5, menos 20. 4 vezes 3, 12. E aí eu mantenho os versores i e j lá onde eles estavam. Agora, outra coisa interessante que nós vamos precisar sobre vetores é a questão do módulo. Tá? Então, o módulo ele é o comprimento, é a distância entre a origem e a extremidade do vetor. É essa distância. O vetor tem uma orientação, né? Ele sai aqui da origem e vai para esse ponto. O módulo não tem a ver com essa orientação. Não importa para onde ele está orientado, é apenas uma distância. Certo? Então aqui, para calcular essa distância, nós temos que notar o seguinte.
que bem aqui é possível formar um triângulo retângulo, ó. Um triângulo com ângulo reto, sendo que bem aqui vai ser a coordenada x dele, vai ser o Vx, que nesse caso vai valer 1, 2, 3, 4, 5, 6, e bem aqui vai ter um Vy, que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai ser o Vy, certo? Então o módulo vai ser essa distância. Como é que eu calculo essa distância aqui? Vamos chamar isso de módulo do vetor v. A gente coloca o vetor v entre barras e isso representa o módulo dele. Então o módulo desse vetor, eu vou usar o teorema de Pitágoras. Então fica assim: módulo dele ao quadrado, que é a hipotenusa, é a soma dos quadrados dos catetos. Então vai ser o Vx ao quadrado mais o Vy ao quadrado. Então com isso, o módulo de U fica, Vx é 6, então fica 36, Vy é 8, fica 64, a soma dá 100, isso é o quadrado do módulo. Então para tirar o módulo é só tirar essa raiz, logo o módulo de U vai ser igual a 10. Certo? Então, para não ficar pensando em teorema de Pitágoras toda hora e para não ter que fazer um desenho, nós simplesmente pegamos essa expressão daqui, assim: módulo de U ao quadrado é igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Então o módulo dele é só tirar a raiz e a gente obtém uma fórmula, que vai ser a raiz quadrada de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. E aí a gente não precisa fazer desenho, não precisa lembrar do teorema de Pitágoras e consegue calcular o módulo de um vetor no plano qualquer. Por exemplo, se eu pegar aqui um V igual a menos 3 e 4, ou melhor, representando como a gente tem feito, menos 3i mais 4j, calcule o módulo dele. Eu jogo na fórmula. Então o módulo de V vai ser a raiz quadrada. Nesse caso Vx é menos 3, então é menos 3 ao quadrado. Vy é 4 ao quadrado. Então aqui vai dar raiz quadrada de 9 mais 16, que é a raiz quadrada de 25, que é 5. Então nesse caso o módulo do V é igual a 5. Tá bom, pessoal? Assim que calcula o módulo de um vetor. É até 2h40, né? Tá bom. Tá bom. Então, uma vez que a gente já falou disso tudo, podemos falar agora sobre vetores unitários. O que é um vetor unitário? Um vetor unitário é um vetor que dá uma direção, de tal maneira que o tamanho dele não vai influenciar nos cálculos. Como é que a gente faz isso? A gente pega somente vetores que tenham um módulo igual a 1. Então um vetor que tem um módulo igual a 1, ele define uma direção. Qualquer vetor não nulo define uma direção, é verdade. Mas quando ele é unitário, o comprimento dele não influencia no cálculo. Por exemplo, já vimos dois, na verdade. Já vimos dois vetores unitários. Então, mas antes disso, o que é um vetor unitário? Ele é um vetor vamos chamar de U, um vetor U, cujo módulo é igual a 1. Simples assim. Um vetor unitário é um vetor cujo módulo é igual a 1. Então já vimos dois exemplos. Que são o I chapéu, cujas coordenadas são 1 e 0, e o vetor J chapéu, cujas coordenadas são 0 e 1. Se calcularmos o módulo deles,
O módulo de i fica raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado, dá 1. De fato é unitário. Muito semelhante para o módulo de j, vai ser raiz quadrada de 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado, pela fórmula, também vai dar 1. Então o i e o j são ambos vetores unitários. Só que não são esses que vão mais nos interessar, porque esses a gente já conhece. Então vamos dizer, por exemplo, aqui, que tenha um vetor bem aqui. Bem aqui. Terminando aqui nesse ponto de coordenada 2 e 2. Como é que eu posso fazer para obter um vetor unitário na direção dele? Eu tenho que encontrar um jeito de determinar um vetor, vamos fazer de outra cor, que esteja na mesma direção dele, só que ele termine aqui dentro desse círculo. Por quê? Porque esse é um círculo de raio 1, o que significa que qualquer ponto dele, de raio 1 e centro aqui na origem, então qualquer ponto desse círculo está a uma distância igual a 1 do centro. E é isso que nós queremos. Então o que acontece? Todos os vetores unitários vão estar morando aqui nesse círculo. Então se eu pegar esse vetor V aqui, azul, eu posso obter um outro vetor que não vai ser diferente dele, porque esse daqui claramente não tem módulo 1, ele é muito grande, que vai estar na mesma direção dele e vai ser unitário. Vamos chamar ele de U. Vamos ver daqui a pouco por quê, mas esse vetor U lá vai ser 1 sobre raiz de 2i mais 1 sobre raiz de 2j. Tá? Então é só um exemplo. Bem aqui teria, por exemplo, também outro vetor unitário. Qualquer vetor que tenha origem aqui no zero e a extremidade aqui nesse círculo vai ser um vetor unitário. Então, quantos existem? Existem infinitos, um em cada direção. Para cada direção vai ter um vetor unitário, tá? E aí nos interessa saber como calcular esses vetores, como descobrir, dado um certo vetor, por exemplo esse V aí, qual vai ser o versor ou vetor unitário que dá a direção dele. E o processo para obter isso se chama normalização. A normalização funciona assim. Dado um vetor V, que vai ter essas coordenadas aqui, Vxi mais Vyj, o seguinte vetor, se ele for não nulo, né? Se o V for diferente de zero, diferente do vetor nulo, podemos construir um vetor unitário que está na direção de V e que tem o mesmo sentido de V, e esse vetor dado por isso aqui, por essa expressão, ó, U igual a V dividido pelo módulo de V. Cuidado, tá, pessoal? Não pode escrever isso aqui nunca, porque isso aqui é diferente. Isso aqui é o módulo da divisão de vetores, e a divisão de vetores não existe. Então esse símbolo de divisão aqui, e embaixo coloca o módulo no V, tá? Então esse vetor é unitário. Isso dá um procedimento capaz de construir um vetor unitário a partir de qualquer vetor dado, desde que esse vetor não seja zero. Então no exemplo que nós vimos aqui no slide anterior, vamos fazer aqui para esse vetor bem aqui, chamado V, que tem coordenadas 2 e 2. Então nós queremos obter um vetor unitário através desse processo chamado normalização, que vai terminar bem aqui. Não está parecida demais. Um vetor unitário que vai terminar bem aqui no círculo, que tem a mesma direção e o mesmo sentido dele.
Então vamos chamar esse aqui de U. Como é que a gente faz isso? Através dessa fórmula de normalização. Então tudo que a gente tem que calcular é o módulo dele. Basta isso. Então o módulo desse U, o módulo desse V nós podemos calcular através da fórmula vista antes, né? Então o módulo desse vetor V vai ser a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que dá a raiz quadrada de 4 mais 4, 8, que dá 2 raiz de 2, pela fórmula. E aí, para obter o vetor, nós usamos essa fórmula aqui. O vetor unitário vai ser V dividido pelo módulo de V. Então eu pego a expressão do V, que eu não escrevi, mas aqui da figura dá para deduzir que é essa daqui. Ó, V igual a 2i mais 2j. Então esse vetor V vai ser igual a 2i, 2j. Com isso, a normalização dele, pela fórmula, fica esse vetor U aqui, que vai ser 2i mais 2j, dividido pelo módulo dele, que está aqui embaixo, que é 2 raiz de 2. E aí, dividindo componente a componente aqui, fica 1 sobre raiz de 2i, mais 1 sobre raiz de 2j, como eu disse antes. Certo? Pessoal, alguém quer fazer algum questionamento em relação ao que nós discutimos até agora sobre vetores do plano? Perguntar alguma coisa? Alguma parte ficou obscura? Bom, se surgir qualquer dúvida, é só me dizer. Agora, antes de voltar à lei de Coulomb, tem mais um passo aqui, que é entender a distância entre vetores. Então, dados esses dois vetores aqui, U e V, nos interessa saber como encontrar essa distância aqui em branco entre as duas pontas das setas, entre as duas extremidades desses dois vetores. Então, para isso eu noto primeiro o seguinte, que se U é esse vetor aqui, V é esse, então esse vetor aqui em cima, na verdade, eu posso botar bem aqui o menos U, né? Esse aqui vai ser menos U. Estou inserindo aqui na figura um outro vetor para auxiliar a entender o que está acontecendo, que vai ser o menos U. Então aqui, como a soma de vetores é dada por essa regra, então esse vetor bem aqui, que começa aqui nesse ponto, onde o U e o menos U partem, e termina bem aqui, vai ser a soma entre esse vetor menos U de baixo e esse vetor V aqui de cima. Ou seja, vai ser V mais o menos U, que vai ser V menos U. Só que bem aqui vai se formar um paralelogramo, né? O que significa que, na verdade, esse vetor aqui em cima é igual a esse vetor aqui embaixo. Portanto, esse vetor de cima vai ser V menos U também. Em outras palavras, bem aqui, nessa figura, esse vetor que parte do U e vai para a extremidade do V, vai ser igual a V menos U. Tá? Então, a distância entre os dois vetores, ela vai ser dada pelo tamanho de V menos U. Certo? E que tamanho é esse? Esse tamanho é o módulo. Então a distância entre dois vetores, a distância entre os dois vetores é o módulo
da diferença entre os dois, tá? Essa aqui vai ser a distância entre os dois vetores. Pessoal, vocês conseguiram acompanhar isso daí? Alguém quer questionar alguma coisa? Fiquem à vontade. Alguma parte específica ou toda esse slide? Tá. Entendi. Eu vou fazer de outro jeito então, que eu acho que vai ser melhor. Me interessa saber o seguinte: qual é esse vetor bem aqui? Chamar ele de x. Bem aqui. Esse vetor x, me interessa saber que vetor é esse. Porque a distância entre aqui onde o v termina e aqui onde o v termina aqui, o u, essa distância é o módulo de x, né? Essa distância é igual ao módulo de x. Então eu tenho que saber que vetor x é esse. Só que se eu olhar bem para essa figura, eu percebo que isso daqui é a figura da soma de vetores. Ó, u mais x deve ser igual a v, né? Porque isso daqui é igualzinho ao desenho da soma de vetores que eu fiz. Para somar o u com o v, eu começo aqui na extremidade e termino no final do outro vetor. Deu para acompanhar essa parte até aqui? Sim. Aí agora eu só resolvo para encontrar o x, ó. Eu passo o que está somando, passo subtraindo. Aí o x fica igual a v menos u. Na verdade eu devia ter falado assim, né? Mais direto assim. Então significa que esse vetor x aqui em cima na verdade é v menos u. E portanto, essa distância entre os dois vetores vai ser o módulo dele. Módulo de v menos u. Deu para entender melhor agora? É verdade, né? Ficar fazendo a mesma cor em cima da mesma cor, difícil de ver. Então tá bom. Então vejamos aqui um exemplo. Então se aqui fosse, por exemplo, u igual a 1, bem aqui igual a 1, e aqui igual a 4. Então vamos dizer que o u seja igual a i chapéu, que é 1 vezes i, mais 4j chapéu. E vamos dizer que o v seja v igual a 8i mais 8j. Eu estou tentando ver mais ou menos aqui como essa figura poderia ser, tá? Então calcule essa distância entre os dois. Essa distância vai ser igual ao módulo dessa diferença. E veja que nessa diferença tanto faz a ordem, porque eu estou tirando o módulo. Então não interessa se é v menos u ou u menos v. Aí eu calculo primeiro esse vetor. Então, primeiro passo, determinar v menos u. E aí para determinar v menos u, assim como na soma, eu subtraio componente a componente. Então fica componente i do v aqui. Então fica a componente i do vetor v menos a componente i do vetor u. Então fica 8 menos 1 i. E aí a componente j do v menos a componente j do u. Então fica 8 menos 4j. E aí vai dar aqui igual a 7i mais 4j. E aí o segundo passo,
é calcular o módulo dessa diferença. E nós vamos obter a distância pela fórmula. Então, o segundo passo é calcular o módulo desse v menos u, que vai ser o módulo desse vetor 7i mais 4j, que pela fórmula que nós vimos é a raiz quadrada de 7 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que dá 49 mais 16 dá 65. Né? Acho que é isso. E aí pode parar aqui, não precisa se preocupar. Então essa é a distância. A distância entre eles é aproximadamente raiz de 65. E como raiz de 64 é 8, então digamos que essa distância seja aproximadamente 8,1 mais ou menos. Algo assim. Então a gente calculou aqui a distância em 2 passos. O primeiro passo, eu calculo a diferença entre eles. Então é dado o vetor u aqui, é dado o vetor v aqui. Eu calculo a diferença entre eles, calculando a diferença componente a componente. E deu 7i mais 4j. No segundo passo, eu calculo o módulo dessa diferença. Vai ser o módulo desse vetor, que vai ser dado pela fórmula que nós vimos antes, que vem do teorema de Pitágoras. Então fica a raiz quadrada da primeira componente ao quadrado, nesse caso 7, mais a segunda componente ao quadrado, nesse caso 4. 49 mais 16, 65. Essa é a distância e a resposta final para essa pergunta. Então vamos agora a uma breve discussão de tudo isso que a gente falou, só que para o espaço. Vocês vão notar que a diferença é só o número de componentes, o resto é tudo igual. Então, aqui o espaço tridimensional, ele é simplesmente o espaço tridimensional aqui, eu parto desse plano XY que nós já tínhamos, e aí eu faço um eixo perpendicular a esse plano. Perpendicular quer dizer que aqui vai ser 90 graus com eixo Y e vai ser 90 graus com eixo X também. Sendo que entre o X e o Y já era 90 graus. Então eles são 3 eixos ortogonais entre si. Formam uma base do espaço. Então esse espaço, ele é, matematicamente, ele é o conjunto R3, que é igual ao produto de 3 conjuntos R. O que significa esse produto? Significa que eu vou ter agora não um par ordenado, mas um trio ordenado A, B, C. Cada ponto P aqui, ou melhor, para ficar igual à figura, X, Y, Z, onde eu posso localizar esses valores aqui nessa figura. Então esse ponto P vai ter essas coordenadas X, Y e Z. Vou ter que trocar de novo aqui, não dá pra ver. Então esse ponto P vai ter essas coordenadas X, Y e Z. Como é que a gente marca ele aqui? A gente marca ele do seguinte modo: projeta ele aqui para baixo, e isso vai dar as coordenadas X e Y. Então a gente marca ele para baixo aqui, isso vai dar no eixo Y a componente Y dele, no eixo X a componente X dele, e aqui no eixo Z a componente Z dele. Então esses 3 números, as 3 coordenadas dele, são uma maneira única de identificar esse ponto, certo? Agora o que nós vamos fazer é entender isso aqui de uma outra forma. Entender esse ponto como sendo um vetor.
Como é que nós podemos fazer isso? Então, nós fazemos como fizemos no plano, né? Faz uma seta que inicia aqui na origem e que termina nesse ponto P. Aí aqui vocês têm que entender uma coisa, que é, eu estou fazendo no meu computador, vocês estão vendo no celular ou no computador, que é tudo bidimensional. As nossas telas são todas bidimensionais, mas aqui eu estou tentando representar um objeto tridimensional. Então aqui vocês têm que imaginar uma caixa, tá? Uma caixa em que tem um vetor atravessando por dentro de toda a caixa, que ele parte de baixo, de uma extremidade de baixo para a extremidade oposta de cima. Então essa seta ela atravessa toda essa caixa por dentro, de baixo para cima, da direita para a esquerda e dos dois lados, tá? Então é assim que a gente marca um ponto no espaço. Então ele vai ter essas coordenadas. E assim como no assim como no plano, a gente também pode usar vetores unitários, tá? Então bem aqui nós vamos ter 3 vetores unitários, que agora eles vão ter também comprimento igual a 1, os 3, né? Mas agora não vai ser só o I chapéu que a gente já conhecia bem aqui. Essa cor não dá para ler, diferenciar. Então não vai ser só o I chapéu que já estava aqui, nem só o J chapéu que também já estava aqui, mas agora vai ter o K também. Então as coordenadas deles vão ser as seguintes: o I vai ter coordenada x igual a 1, a coordenada y vai ser 0 e a z também vai ser 0. O J vai ter coordenada x igual a 0, y igual a 1, porque ele é o versor do eixo y, e z igual a 0. E o K vai ser 0 no x, 0 no y e 1 no z. Então vejam que eles são 0 a não ser na coordenada do eixo que eles representam. Então cada versor desse representa um eixo. O versor I representa o eixo x, o versor J representa o eixo y e o versor K o eixo z, como a figura indica. Certo? Então eu poderia representar um ponto P, digamos assim, igual a 1, 2 e 3, tanto como sendo esse ponto 1, 2 e 3, como poderia também representar ele por um vetor V que fosse igual a, vamos dizer que aqui seja 5, 5, 2 e 3, que poderia ser igual a 5i mais 2j mais 3k, nessa ordem, porque a componente que está no eixo I é a do eixo x. Então essa aqui é x, essa aqui é y, vai para o versor j, e essa aqui é z, vai para o versor k. Certo, pessoal? Bom, a soma de vetores também é semelhante à soma em 2 dimensões. Ó, se eu tiver aqui dois vetores U e V de coordenadas iguais a x, y e z, e o V coordenadas a, b, c, eu faço a soma componente a componente. Então se a gente representar eles assim por trios ordenados, fica desse modo. Eu faço x mais a, dá a primeira, y mais b, dá a segunda, z mais c, dá a terceira. Então se trata de somar componente a componente. Então, por exemplo, se aqui fosse u igual a menos 5,7, menos 3, e aqui o v igual a 5, menos 7 e 2,
Então, para fazer a sua soma, eu uso essa expressão. Fica 5 mais menos 5 dá 0. 7 mais menos 7 dá 0. E aqui, menos 3 mais 2, menos 1. Certo? E eu posso fazer também essa soma usando versores. I, J e K. Do seguinte modo. Então, pegando aqui os mesmos vetores. Agora eu posso escrever eles usando I chapéu, J chapéu e K chapéu. Então, o primeiro, que é menos 5, 7 e menos 3, na verdade é menos 5i mais 7j menos 3k. Depois, o vetor V, que é 5 menos 7 e 2, fica 5i menos 7j mais 2k. E aí eu somo componente a componente aqui. Então fica menos 5 mais 5i fica 0i. Aí eu nem escrevo, por isso que eu não escrevi aqui. Mais 7 menos 7j fica mais 0j. E aqui mais 3 menos 2k fica menos 1k. E aí eu escrevo isso simplesmente como menos k, porque esse aqui é 0, o segundo é 0, e aqui menos 1 vezes k é menos k. Então a soma fica essa aqui. Posso calcular também a diferença, que foi o que eu fiz bem aqui. Posso calcular o U menos V. A diferença vai ser feita de um modo semelhante, só que calculando a diferença entre cada componente. Então, bem aqui, U menos V nessa ordem fica menos 5, menos esse 5 de baixo fica menos 10. Tá? Aqui, 7 menos o de baixo, então fica 7 menos menos 7, assim, que dá 7 mais 7, que é 14. Então dá essa componente aqui, 14j. E finalmente a componente k, menos 3 menos 2, menos 5k. Então é assim que nós operamos esses vetores tridimensionais em relação à soma e à diferença. Ou seja, é muito semelhante a duas dimensões. Aqui o produto por escalar vai ser também muito semelhante ao caso bidimensional. Eu apenas multiplico as componentes. Eu não consegui fazer um desenho bom o suficiente aqui, mas a ideia é a seguinte, ó. Se o U ele era esse vetor de componente x igual a 3, y igual a 4, z igual a 2, se eu multiplicar ele por 2, ele vai passar a ser um vetor 2u, né? Vou multiplicando ele por um escalar 2, e aí cada componente dele vai aumentar. Então a componente y aqui vai passar de 4 para 8, porque vai ser multiplicada por 2. A componente x vai de 3 para 6, porque foi multiplicada por 2. E também a componente z vai ser multiplicada por 2, vai dar 4. Certo, pessoal? Então, para eu aumentar aqui um vetor de tamanho multiplicando ele por um número, ou diminuir também, multiplicando por um número, basta multiplicar componente a componente. Então, nesse exemplo aqui da figura, temos aqui o vetor U, que é 3i mais 4j mais 2k. E para encontrar o 2 vezes o U, esse aqui, o 2u, multiplico componente a componente. Então, 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 2, 4. Certo, pessoal? Tá dando para acompanhar aí essas duas primeiras partes de vetores no espaço? Sim. Fiquem à vontade, tá? Sempre para perguntar qualquer coisa. Bom, o módulo vai ser o seguinte, ó. Essa figura, eu tenho aqui um vetor V, um vetor U, esse vetor, U que eu circulei,
Vou trocar a cor aqui. Então tem esse vetor U aqui. Vamos calcular o módulo dele. Então o módulo vai ser dado, isso é o que importa, por essa expressão aqui do canto, que vai ser muito semelhante à bidimensional, só que agora eu tenho que somar dentro do radical também o quadrado da terceira componente. E aí aqui eu fiz só uma pequena demonstração de por que a fórmula é essa. Então, imagina que esse vetor U ele vai se projetar no plano XY, desse jeito que eu estou cobrindo de novo. Então ele vai ter essas coordenadas X aqui, Y ali, e essa diagonal delta vai ser dada pelo teorema de Pitágoras, bem aqui, essa primeira parte. Então a gente vai ter esse triângulo ADC, A é aqui a origem, D aqui no X, C bem aqui, onde a gente vai ter um triângulo que a base dele aqui mede Y, o outro cateto mede X e a diagonal, ou melhor, a hipotenusa mede delta. Aí pelo teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa delta é a soma dos quadrados dos catetos, é x ao quadrado mais y ao quadrado. Então esse delta vai ser dado por essa expressão, eu não preciso tirar a raiz, deixo assim. O módulo do vetor U, por definição, é a distância entre ele, o fim dele aqui no ponto B, e a origem aqui no ponto A, tá? Então essa distância eu uso o teorema de Pitágoras de novo, mas aqui eu tenho que ter uma visão ninja para tentar enxergar esse triângulo aqui tridimensional, ó, que eu tô passando de amarelo aqui do lado, ó. Vocês estão conseguindo entender? Esse triângulo aqui que eu estou circulando, ele está tridimensional aqui, ele não está nem no plano de fundo, nem no plano do lado, nem no plano de baixo, ele está atravessado aqui, cortando o plano XY, sendo que a base de baixo dele vai ser delta, esse triângulo aqui. A base dele vai ser delta, a altura vai ser z, bem aqui está o z, então esse tamanho vai ser z. E o que nos interessa mais é a hipotenusa, que vai ser o módulo de U. Então eu aplico para esse triângulo o teorema de Pitágoras e fica quadrado da hipotenusa, quadrado do módulo, é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então fica delta ao quadrado mais e ao quadrado. Tá? Chegamos aqui pelo teorema de Pitágoras. Agora, pelo resultado anterior, delta quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. Então eu substituí bem aqui. Certo? Então ficou módulo de U ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. E aí para obter o módulo eu só tiro a raiz. Tá? Então isso foi apenas uma pequena demonstração, ninguém precisa memorizar essa demonstração. O que nós vamos fazer é calcular o módulo usando essa fórmula final aqui embaixo. Essa daqui vai ser a nossa fórmula, que, como eu disse, é muito semelhante ao caso bidimensional que nós vimos na primeira parte da aula, com a diferença de que agora eu tenho que somar com o quadrado da terceira componente também. Vamos ver só alguns exemplos. Então, por exemplo, aqui, vamos calcular o módulo desses vetores bem aqui. U igual a I menos K, V igual a 2I mais 6J, e o W aqui igual a menos 5I mais J menos 3K. Bora calcular o módulo desses três vetores aqui. Então, para esse vetor U, eu tenho que identificar as três componentes. Então, a componente X dele vai ser 1, porque é o número que multiplica o I chapéu, é 1. Qual é a componente Y dele? Bom, como não tem J chapéu aí, significa que a componente Y dele é 0, porque aqui tem um 0J chapéu. Depois, a componente Z vai ser menos 1, que é o número que multiplica o K chapéu. Então o módulo dele vai ser a raiz quadrada de ux ao quadrado mais uy ao quadrado
mais uz ao quadrado. Então esse módulo vai ser raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que vai dar raiz de 2. Então o módulo desse vetor é raiz de 2. O segundo vetor, o vetor v aqui. Bom, vamos identificar as componentes também. Então vai ter um vx, que vai ser 2, por quê? Porque ele é 2i. E o número que multiplica o i é a componente x. Então, a componente y agora vai ser 6, que é a que multiplica o j. E a componente z é a que multiplica o k-chapéu. Como não tem k-chapéu, quer dizer que ela é 0. Porque fica 0 k-chapéu, que dá o vetor 0. Então, o módulo de v vai ser raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 6 ao quadrado mais 0 ao quadrado, que vai dar 4 mais 36, 40, raiz de 40. Foi mal que apareceu uma aranha aqui na minha mesa. Bom, e aí 40 é 4 vezes 10, então eu também poderia escrever, só para simplificar, que o módulo de v é igual a 2 raiz de 10. Não precisa, mas tudo bem. E finalmente, o vetor w, as componentes dele vão ser wx vai ser igual a menos 1, que é o que multiplica o i, chapéu. Wy vai ser 1, que é o que multiplica o j, chapéu. E wz igual a menos 3, que é o que multiplica o k, chapéu. Então o módulo desse vetor w vai ser raiz quadrada de menos 5 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Então isso vai dar 25 mais 9, 34. 34 mais 1, 35. Esse aqui não tem como simplificar. Então o módulo de w é raiz de 35. Aliás, tá certo. Então é isso, pessoal. Módulo, vetores unitários. Agora os vetores unitários vão ser os vetores que moram na esfera e não no círculo. Então tem que imaginar uma esfera aqui, mais ou menos, tá? Em que cada vetor que termina aqui num ponto da esfera, essa esfera tem raio 1, qualquer vetor que more aqui na superfície dessa esfera vai ser um vetor unitário. Então um vetor unitário é aquele cujo módulo é igual a 1. Certo? Então, por exemplo, aqui já vimos 3 exemplos, que são o próprio i, o j e o k. Se nós calcularmos o módulo deles, os 3 vão dar 1 cada um, vão ser unitários. Um exemplo de um vetor que não é unitário, por exemplo, os 3 que nós vimos aqui no slide anterior, ó. O módulo do primeiro deu raiz de 2, não deu 1. O módulo do segundo deu 2 raiz de 10, que não é 1. E o módulo do terceiro deu raiz de 35, que também não é 1. Mas a gente pode fazer uma normalização para obter a partir deles vetores unitários. Então, a normalização ela faz o seguinte, ó. A gente parte de um vetor v e chega num vetor unitário u, que vai ser igual a v dividido pelo seu módulo. Então, como a gente já calculou 3 módulos aqui, onde esse u agora vai ser unitário,
ele vai se encaixar aqui nesse caso. E o V não necessariamente vai ser unitário, tá? Então, como a gente já calculou 3 módulos aqui, a gente pode normalizar tanto o U como o V e o próprio W. Então, por exemplo, aqui, normalizando o vetor V, slide anterior aqui, que era igual a 2i mais 6. Não, esse é bidimensional. Vamos ver o W. Bora normalizar o W. Menos 5 mais J menos 3K. Então lá a gente tem o W, que é menos 5 mais J menos 3K. Esse é o W. E vimos, calculamos aí que o módulo de W é igual a raiz de 35. Então qual vai ser a normalização dele? Ou seja, qual vai ser esse U que tem a mesma direção dele, só que é unitário? Vai ser o seguinte: o W é esse vetor unitário U, que a gente pode botar um chapéuzinho nele também para ficar igual o I, J e K, para dizer que ele é unitário, que nem sempre a letra U de unitário vai estar disponível, então a gente usa esse chapéuzinho para dizer que ele é unitário. Vai ser o vetor W dividido pelo seu módulo. Então vai ser menos 5i mais J menos 3K dividido pela raiz de 35. Então isso fica menos 5 sobre raiz de 35i mais 1 sobre raiz de 35j menos 3 sobre raiz de 35k. Então esse vai ser a normalização do vetor W, assim como a gente tem em 2 dimensões, só que agora para 3 dimensões. Então chegamos no horário da nossa aula. Vamos continuar na quinta-feira, também 1 da tarde. Desculpem o pequeno atraso que teve hoje. Se alguém tiver alguma pergunta sobre o que nós vimos até agora, pode falar. Na próxima nós vamos aplicar isso daqui para a lei de Coulomb, resolver alguns problemas e iniciar a discussão sobre campo elétrico, que é do capítulo 22 da nossa referência. Alguma questão relacionada a isso daqui? Sim. Não ficou muito claro isso? Você quer que eu explique melhor? Tá bom. A diferença entre 3D e 2D vai ser só o número de componentes, né? Então, na minha cabeça, talvez para você, não sei, seja mais fácil pensar aqui no plano mesmo, que nós discutimos na primeira parte da aula. Então, aqui no plano, ó, 2 vetores na mesma direção. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: nós temos um vetor que nos interessa aqui nesse exemplo, que é o V, que é 2i mais 2j, certo? A normalização é um procedimento, é um algoritmo, é um processo que me permite obter, a partir desse vetor V, um outro vetor U, que eu vou chamar de a normalização do V. E esse vetor U, ele tem 2 propriedades que me interessam, que é, ele está na mesma direção do V, o que significa que ele está em cima do V, tá? Estar na mesma direção quer dizer o seguinte, vou fazer um desenho aqui. Ó, digamos que eu tenho aqui o V. Um vetor na mesma direção dele pode ser um vetor menor, aqui em cima dele. Os dois têm a mesma origem, que é essa bolinha que eu estou circulando. Mas
o outro W termina aqui e o V termina aqui. Então eu digo que eles têm a mesma direção. Ou se o W tivesse aqui para baixo, também teria a mesma direção. Já esse outro aqui, por exemplo, esse A, não tem a mesma direção de V. Então, mesma direção quer dizer que os dois eles estão em cima da mesma reta. Poderiam ser paralelos também, ter origem em outro lugar, mas se eles forem paralelos, eles têm a mesma direção. É isso que eu quero dizer com direção. Então, o processo de sair aqui do vetor V, voltando agora, esquecendo o W lá, de sair do V e chegar aqui nesse U, que não deu para ver muito bem aqui, ó. De sair daqui para chegar nesse U, é o processo de normalização, que vai ser dado por essa fórmula, V sobre módulo de V, onde eu vou obter um outro vetor U, que vai estar na mesma direção dele, mas só que a propriedade que mais interessa, na verdade, é que ele é unitário, ou seja, o tamanho dele é igual a 1. Então, bem aqui está o 1, e aí eu vou obter um vetor U unitário, significa que vai ser um vetor que vai ter esse mesmo tamanho 1 aqui. É basicamente isso. E é mais fácil de ver isso com esse círculo aqui, se eu conseguir desenhar. Não sei se ficou mais claro agora. Você quer que eu explique melhor alguma coisa em relação a isso aqui? Conseguiu? Que ótimo, então, de nada. Mais alguma questão, pessoal? Mas só para fechar a resposta, o mesmo raciocínio vale em 3 dimensões. E a fórmula vai ser a mesma também, tá? A fórmula vai ser a mesma, vai ser essa. A única diferença vai ser como eu calculo esse módulo. Porque a fórmula em 2 dimensões tem 2 termos dentro da raiz, e em 3 dimensões vai ter 3 termos, essa é a diferença. Mas a fórmula é a mesma, inclusive ela é a mesma mesmo que fosse n dimensões, não importa a dimensão. Por isso que a gente pensa sempre no plano, que é mais fácil pensar no plano do que no espaço. Bom, é isso então. Já que ninguém perguntou mais nada, eu agradeço então vocês, todos e todas aí que compareceram, obrigado. E até quinta-feira, pessoal. Qualquer coisa vocês podem me perguntar pelo WhatsApp, por e-mail. Estou disponível aí para tirar dúvidas. E ainda essa semana eu vou preparar um plano de curso para vocês, onde vai estar melhor dito tudinho lá. Eu tenho um site também onde eu vou colocar os links das aulas e o plano do curso e lista de exercício também, vai ficar tudo lá. E aí eu vou atualizando vocês aí pelo grupo de WhatsApp. Beleza? Valeu então, pessoal. Boa tarde para vocês. Bom resto de semana. Até quinta-feira.